Primeiramente, boa noite, Augusto Nunes. É um prazer estar aqui nesse programa tão especial. E eu me emociono muito em falar do Carlo. Eu conheci o Carlo em uma sexta-feira 13 e eu nunca imaginei que eu fosse ter tanta sorte na minha vida. O Carlo é um marido maravilhoso, ele é um pai excepcional, um paizão. E confesso aqui publicamente que, apaixonado por trabalho, um workaholic nato, mas não deixe em nenhum momento faltar carinho, atenção e amor para nossa família, né, todos os dias. Consegue equilibrar muito bem trabalho e família, e eu nunca vi esse homem parado, né, minutos antes de nosso casamento civil, momentos antes do nosso casamento religioso, ele estava trabalhando. Né, no segundo dia após o nascimento da nossa filha, enquanto ele minava ela no colo, fazia ela dormir, ele escrevia a matéria sobre a vitória do Milei na Argentina. Mas quando ele está com a gente, ele é presente, ele é um paizão, passeia demais com a nossa filha, leva ela ao parque, dão uma piscina juntos, lêem historinhas todas as noites juntos, desde historinhas infantis até geopolítica e mapas. E todos os dias, sem exceção, ele acorda antes de toda a família e prepara nosso café da manhã. E pra mim, essa é a forma mais linda dele dizer todos os dias pra gente, eu te amo. E, Carlo, quero que você saiba que eu morro de orgulho de você e por tudo que você faz por esse Brasil que você tanto ama. Bate, amoreni, eu te amo. Toca violino, Carlos? Às vezes. Só em momentos especiais. Mas olha, a Samantha, que é uma simpatia, conheço a Samantha, já conheci parte da família do Carlo Cauti e endosso à distância as palavras aí dela. Vamos conhecer agora outra parte da família. Olá, Augusto. Muito obrigado. Desculpa o meu português com sotaque italiano. A pessoa da sua frente é o meu querido filho Carlo. E posso dizer com certeza que Deus foi muito generoso comigo ao dar-me ele como filho. O melhor que eu pudesse imaginar. Ele pensa o mesmo a respeito do pai dele? Pergunte, por favor. Desde criança, o Carlo sempre foi apaixonado por história, economia e política. A minha sorte foi não ter um filho sem paixões e sem ideias claras do que fazer na vida. Ele sempre foi um devorador de livros, assim como meus pais e eu. Uma tradição da família. Foi um estudante modelo, com ótimos resultados, mas nada entediante, amado e respeitado por seus numerosos amigos e colegas, especialmente quando nas festas fazia e faz o cozinheiro, especializado em massa carbonara. Isso é verdadeiro italiano. A sorte dele foi sempre ter um pai que fez tudo ao seu alcance para ajudá-lo a realizar suas aspirações, sem nunca tentar direcionar em outros caminhos da vida que eu gostasse mais. Isso mesmo quando ele treinou com a força de elite de paraquedistas do exército italiano para se tornar jornalista de guerra, imagine. Sempre tivemos uma ótima relação pessoal, comparando nossas opiniões, abrindo nossos corações um para outro. Nos piores momentos da minha vida, da vida dele, sempre estivemos lado a lado. Isso certamente contribuiu para fortalecer nosso relacionamento e nossa confiança mútua. Foi um enorme compromisso apoiar seus estudos e suas experiências profissionais. Mas eu faria tudo de novo, sem hesitar, porque ele sempre mereceu tudo. E sobretudo porque o resultado foi um homem que pensa com sua própria cabeça. É apaixonado pela liberdade e odeia as ditaduras. Que Deus te abençoe sempre, filho amado. O Cauti, pai do Carlo Cauti, ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas vou conhecer. Você também teve sorte? Teve sorte, muita sorte. Muita sorte. Eu tive uma família... Meu pai, né? Toda a minha família sempre foi muito atenta à educação dos filhos. Sempre foi prioridade absoluta. Vocês viram a quantidade de livros que ele tem bagunçados, obviamente, né? Como toda a livraria usada atrás dele. E sempre a família com valores muito sólidos. Então isso me forjou o valor do trabalho, da liberdade também.
Imagina, Augusto, a minha cidade tem 22 mil habitantes. Os votos para o Partido Liberal da Itália eram 4. Meu pai, meu avô, meu bisavô e o do farmacêutico que trabalhava lá. Eles sabiam quem votava, eram sempre totalmente perdiam. Então sempre foi uma família muito atenta ali. Sempre lutamos até... Meu pai fazendo até estudo genealógico na história da Itália, lutamos em prol da liberdade, quando Napoleão veio, minha família lutou contra os franceses, então na Segunda Guerra Mundial também, então assim, é tradição de família mesmo. Aliás, Cauti, isso é que eu queria perguntar a você, na sua memória, ficou alguma coisa, porque, repito, você é muito jovem para ter vivido a época como um adulto, né? Que lembrança ficou da Itália fascista? Olha, Augusto, minha família viveu isso, né? Minha avó, meu avô, meus bisavós viveram a Segunda Guerra Mundial. Minha cidade foi destruída pela Segunda Guerra Mundial. Minha família foi expulsa da uma parte da Itália, que hoje é a Croácia. Perdemos todos os bens que a gente tinha lá. Chegaram os jugoslavos comunistas e em 24 horas falaram para a família da minha avó: ou vocês vão embora, a gente fuzila todo mundo. E quem, infelizmente, teve a ousadia de diretamente atingida. Foi atingida diretamente. Então, o fascismo, com certeza, foi uma lástima para o país nos aspectos da guerra. A decisão de entrar em guerra foi péssima. E, ao mesmo tempo, foi algo que fazia parte da evolução natural de um país que saiu da Primeira Guerra Mundial naquelas condições, e isso levou ao regime, à ditadura, né, do Mussolini. Então, assim, foi um momento sombrio da Itália, foi uma evolução do país, como até o Brasil viveu com a época do Vargas, né? Exatamente. Então, é muito parecido, os mesmos anos. Regimes duros. É isso. Então, e foi um momento de passagem também para aquilo que depois se tornaria a República. Houve perseguição aos judeus italianos também nessa época ou não? Muito menos. As leis raciais na Itália foram somente quase uma imposição dos alemães, né? Foram em 38. Imagina, Hitler chegou em 33 no poder e imediatamente criou as leis raciais. Mussolini tentou ganhar tempo. Imagina, o ministro da economia do Mussolini chamava Young, era judeu. Então não tinha nenhum problema. Muitos judeus faziam parte do Partido Fascista. Então não tinha nenhum problema com os judeus à Itália. O problema foi quando Hitler chegou ao poder e a Itália entrou na órbita da Alemanha nazista, acabou infelizmente absorvendo o pior que a Alemanha nazista podia trazer, que é o antissemitismo, que era o antissemitismo e as leis raciais. Mas pra você ter uma ideia, Augusto, a Itália tinha mais ou menos 50 mil judeus que moravam lá, 2 mil, 3 mil foram enviados para os campos de concentração, porque os italianos muitas vezes protegiam os judeus italianos. Enquanto, por exemplo, outros países ajudaram os nazistas a deportar os próprios judeus, e hoje não existe mais população judaica naqueles países, né? Cauti, a reunificação da Itália... pode chamar de reunificação ou unificação? Unificação. Né? A unificação da Itália é relativamente recente. Né? Ela se consolidou... Qual foi 1861. o ano? Pois bem, eu acho que no Brasil, o grande milagre brasileiro é a unidade nacional, porque as diferenças gastronômicas, de sotaque, culturais, etc., entre um cearense e um gaúcho, eu acho que são maiores que as que existem entre um equatoriano e um peruano. Lá são duas nações, aqui é o mesmo país. Na Itália, como é que você explica essa unidade nacional, que lá existe também, entre regiões distintas, né? Bom, Augusto, primeiramente, a questão linguística, né, sempre foi algo que uniu, claro, as elites da Itália sempre falaram uma língua muito parecida uma com a outra, mesmo com os dialetos, com os sotaques. A religião católica também sempre foi muito unificante, isso também sempre foi ainda hoje, né, um papel preponderante. O Papa é uma presença constante nos jornais da Itália, nos telejornais da Itália, ainda hoje. E também a aversão contra o estrangeiro invasor e ocupante, né? A Áustria ocupava boa parte do norte da Itália, os franceses também tinham miras, então a unificação da Itália também foi uma reação
contra potências que sempre olharam para a Itália como uma expressão geográfica e não como uma entidade política. Mas ainda hoje existem diferenças muito fortes, né? O do sul com o norte, questões sociais, questões culturais, né? O sul muito mais desenvolvido, o norte, desculpa, o sul muito menos. Então a imigração interna ainda hoje é muito forte, mas e também existe uma homogeneidade étnica. Os italianos são todos iguais. Do ponto de vista étnico, os Alpes conseguiram limitar, né, eventuais, vamos dizer assim, mudanças étnicas muito preponderantes do que, por exemplo, não aconteceu na Alemanha. A Alemanha, se você pegar uma pessoa da Saxônia ou de Hamburgo, é muito mais diferente, né? Até o alemão falado do que o italiano de Milão com o da Sicília. Então, são várias questões que mantêm o país unificado, mas lá também tem tensões entre o sul e o norte, mais por questões econômicas do que por outras. Você sabe que quando eu conheci a Itália, a primeira sensação que me ficou foi que o italiano está sempre prestes a começar uma briga que não vai se consumar. No Brasil, que tipo de característica brasileira te chamou a atenção do brasileiro, para o bem ou para o mal? Como é que você vê o brasileiro padrão? Bom, só para te complementar, você tem razão, né? Um grande jornalista italiano falava que os italianos vão ver um jogo de futebol como se fossem para a guerra e vão para a guerra como se fosse um jogo de futebol. Então, Maravilha. Bem isso. Não, o brasileiro, assim, o homem cordial, né, de Chico Buarque é bem isso, né? O homem cordial brasileiro que consegue achar sempre o lado positivo de todas as coisas, sabe aproveitar a vida, é curioso também, é o brasileiro que olha para o mundo com interesse, até para se criticar demais, né? A síndrome do vira-lata existe e é um problema que deveria ser enfrentado. Então, sim, com certeza, o caráter do brasileiro e, de novo, e a vontade de fazer acontecer, a garra. As pessoas não entendem como isso é diferente de economias ricas demais e que perderam essa percepção. No Brasil, não temos, diferente da Europa, amortecedores sociais. Não temos redes de proteção social. Aqui, se for classe média, até classe alta, e não trabalhar, em uma geração, o destino é a favela. Na Europa, não. Na Europa, você pode passar 3, 4 gerações sem produzir absolutamente nada e você terá um padrão de vida mais ou menos parecido com aquele dos seus pais ou avós. Porque a riqueza acumulada é tamanha que permite isso. No Brasil, não. Então, o brasileiro é forçado a se virar para manter ou melhorar de padrão de vida. O que na Europa não. Isso é um grande diferencial que faz as potências em ascensão e as potências em declínio, né?